Gravando. Oi, pessoal, esse é mais um Circuito de Autores. Nós estamos hoje com o lançamento do livro A Vida é Movimento. Temos várias crianças aqui, um pititico. E o Circuito de Autores é uma realização do Circuito de Cerrado, né? Circuito Literário de Cerrado. Até a gente começou com a Ina, né? Foi a nossa primeira participante, ela voltando aqui agora com a Lu. Eu acho que seu livro nem estava lançado, né? Não, ainda não. Quando a gente fez, não. E agora ela já está lançando o segundo, né? O segundo, E é uma grande satisfação receber todo mundo aqui e realizar esse tipo de evento aqui dentro da livraria, né? Receber autores locais, receber o público para interagir, crianças, né? Para poderem assistir, verem, terem contato com o autor. Eu acho que isso é muito importante. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a você. E, assim, o livro, eu achei ele muito delicado, muito bonitinho, a ilustração linda, né? É uma delicadeza o assunto, né? A gente estava conversando antes, assim, eu achei ele... trata de um assunto filosófico, mas de uma forma muito leve, né, Ina? Me fala um pouco, assim, como foi a criação, foi no meio do quê? Então, quero que você fale isso. Sim. Eu tinha acabado de voltar do Caminho de Santiago, e lá a vida é movimento, né? A gente não para, todos os dias está no... É o maior exemplo, né? Exatamente. Disso. Todos os dias está numa cidade diferente, a gente vão vindo os problemas e a gente resolve caminhando, a gente resolve no movimento. E durante o caminho mesmo eu tinha lembrado dessa fala do meu avô, a vida é movimento, ele vivia falando isso, ele era muito proativo, assim, ele acreditava mesmo que se a gente parar de se movimentar, a vida acaba. Então, isso aí, assim, fazer exercício, sair todos os dias para fazer caminhada, falava isso com os netos, né, bora, vida é movimento. E isso me veio no caminho, quando eu cheguei em casa, tive, assim, uma visão muito forte que é a primeira página do livro, as primeiras, o menino no sofá jogando, né, assim, e o gato, porque gatos gostam de ficar sentadinhos, e na minha casa isso acontece muito, essa imagem aqui acontece muito na minha casa, e eu pensei nisso, se a mãe chegasse e falasse, para, pessoal, vida é movimento, e aí eu achava que ia vir o livro, isso foi lá em outubro de 2024, e essa imagem estava forte, e eu, depois disso, não consegui desenvolver mais nada, assim, eu não conseguia ter ali um fio condutor, e pensava, e teve uma hora, assim, acho que foi em agosto de 2025, então, assim, quase um ano depois, era uma ideia, mas não desenvolveu para livro, tá bom. E na hora que eu fiz, veio, parece assim, escreve o livro, e começou a vir mais ideias. Eu pensei, se eu não tô com ideias, vou perguntar para os meus filhos, né, como é que é essa vida em movimento, e dois me olharam assim, com cara de... Vida em movimento, como assim, o que eu acho, o que é vida em movimento, me olharam e continuaram conversando do videogame, que eles estavam conversando, e o meu mais velho ficou lá, e eu também pensei, pronto, já voou, viajou na maionese, e daí a 5 minutos ele falou assim, quando você me fala a vida em movimento, eu penso na teoria da relatividade. Eu disse, nossa, sacou meu livro infantil, não vou escrever mais, tá bom, deixa quieto, já entendi, não é pra fazer esse livro. Você fez um laboratório em casa, né, com seus filhos, usou cobaia. Exatamente. Isso, no dia seguinte, eu contei essa história, gente, e veio do nada, assim, conversando com uma pessoa, ainda não tinha comentado do livro, comentando com uma pessoa outro assunto. A pessoa fala exatamente a fala do meu avô. Porque o meu primo, tal, ele já tem 80 e sei lá quantos anos, muito festeiro, e ele diz, a vida é movimento, acabou, parou. Parou, acabou. Escrever esse livro. E nisso, voltei em casa e já começaram a vir as ideias. E aí tem o caos eu vou contar. Pode contar. Então, a conta do meu caso. Aí eu estava lá na inspiração, liguei para a Lu. Veio as ideias dela, vem assim, de repente, e a ideia vem assim, que baixa a ideia nela, e é a entidade ali que ela precisa registrar. Só que a gente estava no nosso horário, no Circuito do Cerrado, e eu já estava lá no evento, porque a gente ia fazer o pré-lançamento do primeiro livro dela, e aí
ela me mandava mensagem, eu tô chegando, mas eu tenho que registrar o que veio na minha cabeça, mas eu tô chegando. E aí ela sentou no carro, registrou a história no celular e chegou a tempo. Pode continuar aí. Aí eu falo, circuito é inspirador, né? Circuito, exatamente. Não, e aproveitando, né, que você deu a deixa, como foi o processo de ilustração do livro? Porque é uma coisa muito pessoal, né? A ideia dela, apesar de vocês terem essa intimidade, né? Mas é uma coisa que tem que fluir, né? Na verdade, assim, ilustrar livro, cada livro, para cada autor, é peculiar. Então, assim, só buscando lá atrás, né? Eu comecei a ilustrar um livro, porque a Yara, que está aqui, me chamou lá em, acho que 2021, né? Acho que foi, que ela tinha uma história e ela queria que fosse ilustrada, que eu ilustrasse para ela, e eu nunca tinha feito ilustração de livro. Aí eu fui estudar para ver como é que se faz uma ilustração de livro, né? E aí, assim, como eu tive uma relação muito boa na ilustração para Yara, né? Eu tomei coragem. E aí as coisas foram fluindo, né? E assim, eu tô, acho que, ilustrando meu 11º livro agora, então assim, uma coisa assim que foi muito bacana, né? Não, a Yara, eu tô tão feliz que ela tá aqui, porque ela me dá uma música. Porque assim, ela acreditou, né? E ela acreditou tanto que eu passei a acreditar também, né? E aí, nessa história em particular, né? Eu recebi a história da Ina, teve um processo, então algumas correções, ela teve uma leitura crítica que foi feita, a correção normal que se faz da língua portuguesa, tal, né, da gramática. E aí eu fui lendo e fazendo esboços, né? Daí, a primeira coisa que vem na minha cabeça, porque eu faço ilustração digital, mas eu peguei um papel e comecei a rabiscar, e daí eu rabisquei essa imagem do gato, cadê? Aqui. Essa achei muito boa. Essa aqui, que é o gato todo lá no movimento, de toda assim, as coisas possíveis ali que podiam estar trazendo, né, uma espiral em volta dele. Porque ali, essa ilustração, para mim, ela resume o livro, né? Mas o que eu sinto, né? Eu sei que a Ina gosta da ilustração delicada, né? Já teve pessoas que me falaram, mas essa história é uma história para menino maior, ela podia ser uma ilustração mais, assim, juvenil, né? Juvenil, quer dizer, não tão fofa, né? Assim, uma coisa mais séria, mais para um menino mais de mais de 10 anos, tal. Eu falei, gente, foi o que veio pra gente isso, né? Foi a sensação que a gente teve. E o que tem de bom? É que tudo que eu faço, essa pessoa gosta, sabe? Então, assim, né? Dá certo. Então, eu faço... Eu quero falar, porque você tem seu estilo também, né, Luta? Então, o seu desenho, o seu traçado, o seu colorido é seu. Né? Então, independente de você ler a história da Ina ou de outra pessoa, você tem o seu jeito que é a sua parte artística falando, né? Então, claro que você tem que ilustrar pelo que você lê, pelo que você sente, mas o seu jeito do seu desenho é seu. Eu já comentei isso com você, né? Que ela tem o jeito dela, perfil, né? particular, exatamente. É o seu estilo. A característica dela, né? Então, mesmo que seja um livro que seja um assunto mais, né, mais pesado, você leu, mas a ilustração faz parte, né? A identidade dela, né? A identidade dela, né? E é lindo porque conecta com as pessoas, não só com os mais novos, né? A gente tem relatos de pessoas que se identificam, então acaba que por muito que seja
à primeira vista para um público infantil, mas eu acredito que tem ali umas camadas que a gente se conecta, né? Conversa com a gente. É muito profundo, assim, se você parar para pensar, né? E a gente conversando, a Ina me falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de a gente limitar a criança no entendimento dela, né? Sim, exatamente. Não, até eu, né, para escrever, na hora que veio a teoria da relatividade, pensei, não vou escrever um livro infantil que fala da teoria da relatividade. E aí, contei a história algumas vezes, e as pessoas, mas por que não? Por que não? Até que veio essa fala, né, de A Vida em Movimento, que eu entendi, tá, eu tenho que escrever o livro, ele tem que ser assim, e eu vou ter que dar um jeito. Eu comecei a pesquisar, né, o meu menino de 12 anos na época, ele me explicou do jeito dele o que era a teoria da relatividade. Eu pensei, então vou colocar mais ou menos assim. Conversei com uma professora de física, olha, linguagem simples, tá ok, né? é isso mesmo. Exatamente. E aí, tanto quando eu fui fazer a leitura crítica, apareceu a mesma coisa. Mas esse tema aqui, da teoria da relatividade, é um assunto que os meninos estudam lá no ensino médio. Não cabe. E eu falei assim, não cabe, porque tal. É uma conversa entre um menino e um gato. E eu tinha colocado inicialmente, porque eu estudei na escola, né, o Leozinho falando. Aí depois eu pensei, não, vamos colocar o Leozinho no século XXI, não, porque eu vi um vídeo sobre a teoria da relatividade, que foi exatamente o que aconteceu lá em casa, né, o meu menino viu um vídeo. A gente tem acesso a tudo, né, as crianças. Explicando, e o vídeo pode ser explicativo para 10, 12 anos. Mas eu estava me limitando nisso também, de, será que esses assuntos não são para pessoas mais velhas? Será que os meninos vão entender? E nisso veio para a gente agora, que a gente teve em Paraty, escutamos uma palestra linda que falava disso, que crianças de todas as idades têm um entendimento que a literatura infantil consegue passar, que eles vão entender do jeito deles, e às vezes de uma forma muito mais profunda do que o adulto que está ali do lado, e que é uma das maiores belezas da literatura infantil. E eu pensei assim, gente, eu fiz isso, né? A gente fez isso sem pensar, mas que acabou passando. E eu acredito que, assim, tem muitas questões de ciência, de filosofia, que às vezes a criança não vai entender na maior profundidade, mas às vezes vai entender um ponto que o adulto, né? E se a gente, né, limitar a criança, falar, não vou falar disso, porque ela não vai entender, ela nunca vai buscar, né, saber. Sim, exatamente. Então, eu achei que o livro aborda muito várias coisinhas, né, filosofia, a teoria da relatividade, tudo, E né? tem um detalhe, né, que, assim, a gente tem que pensar que a literatura infantil, ela é literatura, antes de ser infantil, né? Então, quando você faz um livro infantil, ele é para todo mundo ler, né? Que ele é inclusive para criança, mas o adulto vai se beneficiar dele também, né? Eu acho que isso é muito legal. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vi você postando sobre o relógio, Relógio, esse relógio eu ganhei do meu pai, ele fica lá pendurado lá em casa. Não, e fez uma referência muito legal, né? E eu coloquei ele na história. Na hora que eu vi você colocando ele lá eu achei o máximo, assim, essa interação, né? Tudo tem um pouquinho da gente. É pessoal, né, também. Sim. E o bonito é que as pessoas vão lendo e vão colocando coisas deles também, né? De lembrar, é assim mesmo. Não, meu filho é assim mesmo. É verdade, meu avô falava isso mesmo. Então, é a questão de cada um ler de um jeito, né? Exatamente. Interpretar de um jeito. A gente tenta ler para todos, mas cada um vai interpretar da sua forma, né? Exatamente. Gente, alguém tem uma pergunta para elas? Pode perguntar. Pergunte. Qual é a página que vocês mais gostam do livro? Quer começar? Olha, das ilustrações, aquela página que eu mostrei do gato, eu gosto muito, que é... Cadê ela, gente? Eu toda hora. Essa é aquilo? É, aquela ali, isso. Eu gosto muito, mas tem uma que foi também das primeiras páginas que eu fiz, para a gente pensar no que é o movimento, que é essa parte aqui, que ele está contando para a mãe o que é movimento, eu gosto demais. E você, Ina, o que você acha mais? Eu acho que eu gosto de tudo, é muito difícil escolher, mas me encanta muito esse rabo da capa,
do rabo do gatinho, que vai fazendo espiral e que tem ali a fórmula. Eu acho que tem muitas camadas ali. Eu me apaixonei muito tanto que para escolher a capa, a gente ficou assim, será que é essa? Será que é essa? E eu, assim, foi uma intuição muito forte, sempre quis essa, então eu acho que por isso. Foi lindo. E aqui, inclusive, tem uma coisa de geometria também, né? A estrela de Fibonacci. A Ina te deu a escrita, você leu, aí você fez os esboços, a Ina olhou. A Ina não olha nada. A Ina olhou e falou, tá bom. A Ina, ela acredita no que eu faço. É um relacionamento maior que casamento, né? Uma confiança. Os desenhos, você não pensou, tipo assim, aqui você podia fazer tal coisa? Tipo assim, deu palpite, né? Na hora que eu vejo, eu falo assim, maravilhoso! O que acontece? A Ina, ela é uma pessoa das palavras e eu sou uma pessoa visual. Então, por isso que eu acho que a gente completa. Porque ela articula muito bem na palavra o que ela quer, né? Então, na escrita dela já tá ali o que ela quer. E eu sou, assim, muito visual no sentido, assim, mais literal da interpretação, né? Então, assim, eu acredito numa coisa que é a criança, a ilustração tem que contar a história para a criança, né? Eu me incomodo um pouco com um livro que é lindo, mas a ilustração não conecta exatamente com a história. Então, eu gosto de contar a história no desenho. E eu já vi várias crianças que pegam tanto os livros da Ina quanto de outras autoras que eu já ilustrei, que a criança não sabe ler, mas ela já conhece a história que já foi contada para ela e ela conta olhando na ilustração. E eu acho isso sensacional. Não é? A leitura da primeira leitura, né? Só no olhar ali do certo, é isso mesmo. Eu acredito numa ilustração infantil, tem que ter essa conexão, né? E aí que a criança conte olhando. Né? Então o menino estava andando e aí deu um rodopio, né? E às vezes, assim, a gente coloca alguns elementos a mais. Então, assim, ninguém falou que o relógio era um relógio antigo, de vovô, de nada, mas ali tem um relógio antigo, tem uma ampulheta, tem criança que não sabe o que é ampulheta, mas ela vai ter a curiosidade de ir lá, né? Nossa, o que é isso, né? Então, eu acho que tem essa parte da ilustração também que é importante, que desperta outras coisas, né? Além palavras, quanto imagens para estimular ela a pensar, né? Não, e a Lu tá falando que ela é literal, mas eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque é um literal assim. Ela pega coisas muito abstratas, nesse livro, científicas, filosóficas, no outro livro que a gente fez junto, assim, coisas do universo emocional, e ela consegue colocar aquilo numa imagem, aí sim, real, palpável. Só que comunica tudo aquilo. Então, assim, é um literal. É imaginativo, né? Criativo. Coloca os detalhezinhos ali. Não, detalhezinhos não, né? Ela conta a história. Exatamente. E coloca, assim, por exemplo, né, nas estações do ano, né? Fala ali que o tempo passa pelas estações do ano, enfim. Então, tem coisas que dá para ver quais que são as estações do ano. Fala do relógio, fala de coisas assim, do tempo. É uma noção que a criança demora a ter, né? Exatamente. Assim, que estimula. Consegue transmitir de forma muito simples, mas que comunica toda a complexidade, que eu acho incrível. E uma coisa que você estava falando das ilustrações, que hoje em dia a tendência é ir perdendo isso, né? Essa ilustração manual, assim, né? Do humano, né? A gente com a inteligência artificial vai só... E deve ser muito triste, né? Não, é muito triste, muito triste. A gente vê livro infantil ilustrado por IA, né? Tanto a ilustração quanto a escrita, e a escrita também, nossa, é muito triste. Tá se perdendo. Mas parece também que as pessoas já estão se ligando nisso, né? Já estão percebendo que o negócio é meio nada a ver, né? Assim, isso é muito lindo, né? De ver que o escritor, o ilustrador é muito para lá da palavra e da ilustração, né? Que a gente tem exatamente
esse universo que está por trás, que a IA não consegue, acessa. né? A IA não ia conseguir fazer essa Não ia. Não ia. Exatamente. É isso mesmo. Mas alguém tem perguntas? Chegou outra ilustradora ali, né? Ali lá. Vai ter contação, então. Quem quer escutar a história? Vamos escutar a história. Estou animada. Então, gente, deixa eu só encerrar. Então é isso. A gente vai encerrar agora o nosso Circuito de Autores, né? É uma experiência sempre muito boa receber o pessoal, receber as pessoas aqui também, né? Nessa interação. E o Circuito de Autores é uma realização da Nobel, do Palavrari, o projeto Palavrari, e do Circuito Literário do Cerrado, que, se Deus quiser, em breve nós vamos ter alguma coisa, né? Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Thalita. Obrigada, gente. Obrigada, Thalita. Mas uma vez é de dia, outra é de noite, uma vez é segunda, outra já é terça, como se fosse uma espiral na sua escada de gato. E cada vez que sobe, parece que você está no mesmo lugar, mas na verdade você